Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Química Orgânica, hoje vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos, que é a primeira função da química orgânica, tá? E como o próprio nome sugere, um hidrocarboneto vai ser um composto que vai ser formado apenas por átomos de hidrogênio e carbono, tá? Bom, então vamos começar. Então, como já foi dito, todo hidrocarboneto vai ser um composto orgânico formado exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio. A fórmula geral de um hidrocarboneto sempre vai ser essa forma aqui. Você vai ter somente carbono e hidrogênio, tá? Quando você escrever a fórmula molecular, você vai ter uma quantidade X de carbono e uma quantidade Y de hidrogênios, que vai depender da fórmula estrutural, né? Quando você for escrever a fórmula molecular. Alguns exemplos de hidrocarbonetos podem ser observados aqui abaixo, como por exemplo, aqui você tem um hidrocarboneto aberto, tá? Aqui você tem um hidrocarboneto cíclico e aqui você tem um hidrocarboneto aromático, né? Lembrando que esses três compostos eles são formados apenas por hidrogênio e carbono. Bom, os hidrocarbonetos eles podem ser abertos ou eles podem ser fechados. Lembrando que quando você tem um composto orgânico fechado, esse composto orgânico fechado ele pode ser alicíclico ou aromático, tá? Lembrando que um composto orgânico alicíclico é aquele composto que ele é fechado, não aromático, tá? Então, quando o hidrocarboneto for aberto, quando os hidrocarbonetos forem abertos, eles podem ser classificados como alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Eu quero que todos vocês fiquem atentos nessa parte destacada aqui. Esse alcano, esse an aqui, significa que todo alcano ele tem apenas ligações simples na sua cadeia. Todo alceno, esse en, significa que todo alceno tem uma ligação dupla. O in, no nome alcinos, significa que o hidrocarboneto tem apenas uma ligação tripla, e esse dien aqui, seguindo o mesmo raciocínio dos alcenos, o en tem uma ligação dupla, enquanto o dien ele vai ter duas ligações duplas na sua cadeia. Quando os hidrocarbonetos eles forem fechados, eles podem ser classificados em ciclanos ou ciclenos. Bom, você pode chamar isso aqui também de cicloalcanos, isso aqui você pode chamar de cicloalcenos, tanto faz um nome ou outro. O que é um ciclano? Bom, um ciclano ele vai ser um hidrocarboneto fechado, seguindo o mesmo raciocínio anterior. Esse an significa que ele vai ter apenas ligações simples na sua cadeia. Os ciclenos também vai ser um composto fechado. O en significa que você vai ter apenas uma ligação dupla. E já vamos ver os compostos, os hidrocarbonetos aromáticos. Bom, então, o primeiro tipo de hidrocarbonetos que vamos falar aqui são os alcanos. Os alcanos também podem ser chamados de parafinas. Lembrando que um alcano ele é um hidrocarboneto que apresenta somente ligações simples, ele é saturado. A fórmula geral de um alcano segue essa relação aqui. A fórmula geral de um alcano ela é escrita como CnH2n mais 2. O que é que significa esse CnH2n mais 2? Esse N aqui é o número de carbonos. Então, um alcano, sempre o número de hidrogênios, ele vai ser o dobro do número de carbonos mais 2 unidades. O que é que significa isso? Por exemplo, se você tem um alcano com apenas 2 carbonos, então aqui vai ser 2 vezes 2, 4, mais 2, 6 hidrogênios. Então vai ser C2H6. Como exemplo, podemos observar esses dois hidrocarbonetos aqui que são alcanos. Aqui você tem um CH4, que é o hidrocarboneto mais simples que você tem. Então, por exemplo, aqui quando você escreve a fórmula molecular, você tem um carbono e 4 hidrogênios, né? Você tem apenas um carbono, o dobro de 1, 2, mais 2 unidades, 4 hidrogênios. Fórmula molecular CH4. Esse exemplo aqui já foi citado. Você tem um carbono, aliás, você tem um hidrocarboneto com 2 carbonos, o número de hidrogênios vai ser o dobro mais 2, tá? Então, o dobro de 2, 4, mais 2 unidades, 6 hidrogênios. O segundo tipo são os alcenos, também chamados de olefinas. Os alcenos eles são hidrocarbonetos que apresentam apenas uma ligação dupla. Seguindo o mesmo raciocínio, a fórmula geral de um alceno ela está representada aqui. O que é que significa essa fórmula geral? O número de hidrogênios
tá? Ele vai ser apenas o dobro do número de carbonos, tá? CnH2n. Então, por exemplo, aqui a representação de 2 alcenos. Lembrando que cada representação dessa, cada composto desse, tem apenas uma ligação dupla. Então, aqui como você tem apenas 2 carbonos, o número de hidrogênios é o dobro, né? 2 carbonos, 4 hidrogênios. Aqui você tem 3 carbonos, como o número de hidrogênios é o dobro, você vai ter 6 hidrogênios. Bom, o terceiro tipo são os alcinos. Lembrando que os alcinos, esse sim aqui, significa que o hidrocarboneto ele apresenta apenas uma ligação tripla. A fórmula geral de um alcino é CnH2n-2. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos menos 2 unidades. Tá? Então, por exemplo, você tem esse alcino aqui. Esse alcino aqui ele tem 2 carbonos apenas. Lembrando que o número de hidrogênio é o dobro menos 2. Então, o dobro de 2 carbonos, 4, menos 2 unidades, 2 hidrogênios, C2H2. Bom, o quarto tipo são os alcadienos, seguindo o mesmo raciocínio. En é somente uma dupla. Dien significa que o hidrocarboneto ele possui 2 ligações duplas na sua cadeia. Então, por exemplo, aqui temos 2 exemplos. Sim, lembrando que o alcadieno ele tem fórmula geral CnH2n-2. A fórmula geral de um alcadieno é a mesma de um alcino. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, menos 2 unidades. Então, por exemplo, aqui você tem 2 compostos, como aqui você tem 3 carbonos, o número de hidrogênios é o dobro menos 2. Tá? Aqui, a mesma coisa. Esse primeiro composto tem fórmula C3H4, o segundo tem fórmula C4H6. Bom, você tem também os hidrocarbonetos ciclanos. Lembrando que é um ciclano ou um cicloalcano. É um hidrocarboneto fechado que tem apenas ligações simples na sua cadeia. A fórmula geral de um cicloalcano de um ciclano ela é igual à fórmula de um alceno, ou seja, o número de hidrogênios é apenas o dobro do número de carbonos. Bom, aqui você tem a representação de 2 ciclanos. Aqui você tem um triângulo, tá? E aqui você tem um pentágono. Então, lembra que essa fórmula aqui é a fórmula de linhas. Então, não é representado os átomos de hidrogênio. E cada vértice dessa figura aqui representa um átomo de carbono. Então, por exemplo, esse vértice aqui tem apenas um carbono. Esse carbono está com 2 ligações. Então, aqui você tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui, cada vértice desse, você tem um átomo de carbono e cada carbono está ligado a 2 hidrogênios. Então, a fórmula molecular desse primeiro ciclano é o C3H6, a fórmula molecular do segundo ciclano é o C5H10. E, por último, você pode ter os hidrocarbonetos chamados de ciclenos ou cicloalcenos. Lembrando que os ciclenos eles têm a fórmula geral igual aos alcadienos e igual aos alcinos. Ou seja, o número de hidrogênios é o dobro de carbono menos 2 unidades. Então, aqui você tem a fórmula, você tem a representação, você tem a estrutura de um cicloalceno. Tá? Esse cicloalceno aqui ele tem 6 carbonos. Como o número de hidrogênios é o dobro menos 2, você vai ter 10 átomos de hidrogênio. Tá? Então, os hidrocarbonetos eles podem ser alcanos, alcenos ou alcinos, alcadienos, ciclanos ou cicloalcanos, ciclenos ou cicloalcenos. Os aromáticos vamos falar já já. Bom, para você dar a nomenclatura de um hidrocarboneto é relativamente simples. Primeiro vamos ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos normais. Lembrando que uma cadeia normal é aquela cadeia que você pode pegar todos os carbonos em uma única sequência. E no próximo vídeo vamos falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Bom, para você dar a nomenclatura de um hidrocarboneto normal é relativamente simples. Primeiro você vai tomar um prefixo, acompanhado de um infixo e acompanhado de um sufixo. Vai ser o processo de formação de uma palavra. Então, o que é que significa cada coisa dessa? O prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo ele tem a ver com o número de carbonos. Se a cadeia carbônica tiver apenas um carbono, você vai usar o prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, hex, hept, oct, non, dec. Bom, esses prefixos aqui vocês têm que saber eles, ok?
Os infixos, eles têm a ver com o tipo de ligação da cadeia carbônica. Então, por exemplo, o infixo pode ser AN, lembrando o AN de alcanos, né? Quando você tem apenas ligações simples. O EN, você tem apenas uma ligação dupla. O DIEN, utilizando o mesmo raciocínio, duas ligações duplas. Se você, por exemplo, tiver o TRIEN, três ligações duplas. O IN, uma tripla, o DIN, duas triplas. Tá? Então, AN, somente simples, EN, uma dupla. IN, uma tripla. Se, por exemplo, você tiver DIEN, duas duplas, DIN, duas triplas. E assim sucessivamente. Para um hidrocarboneto, o sufixo vai ser sempre O. Vai ter a terminação de um hidrocarboneto. Bom, como exemplo, vamos dar uma olhada nessas cadeias aqui. Se você notar, todas essas cadeias, todos esses compostos representam hidrocarbonetos, certo? Então, por exemplo, esse primeiro hidrocarboneto, vamos dar a nomenclatura dele. Primeiro, você tem um carbono aqui. Como você tem apenas um carbono, o prefixo aqui vai ser o prefixo met. O met é o prefixo de um carbono. Você tem apenas ligações simples nessa cadeia. Então, o infixo vai ser AN, terminação de hidrocarboneto O. Esse é o metano. Tá? Bom, depois a gente vai ver as principais utilizações e aplicações dos hidrocarbonetos. Bom, vamos utilizar o mesmo raciocínio aqui. Você tem dois carbonos, o prefixo é et. Apenas ligações simples na cadeia carbônica. AN, terminação de hidrocarboneto O. Então, esse hidrocarboneto vai se chamar etano. Et, dois carbonos. AN, somente ligações simples. O, terminação de hidrocarboneto. Bom, esse outro aqui, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. O prefixo de 4, but. Somente ligações simples. AN, terminação de hidrocarboneto O. Esse é o butano. But, 4 carbonos. AN, somente ligações simples. O, terminação de hidrocarboneto. Bom, atenção agora. Toda vez que a cadeia ela for insaturada, ou seja, se na cadeia tiver presente uma ligação dupla ou tripla, ou mais de uma ligação dupla ou tripla, você vai precisar enumerar essa cadeia. Você sempre vai enumerar a cadeia pela extremidade da cadeia mais próxima da insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla. Por exemplo, se eu começo desse carbono aqui, aqui você vai ter 1, 2, 3. A dupla ligação está no carbono 3. Se você começar aqui 1, 2, a dupla ligação está no carbono 2. Então, essa extremidade é mais próxima da dupla. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo de 5, pente. Uma ligação dupla em terminação de hidrocarboneto O. Então, a nomenclatura desse composto aqui é o penteno. Sendo que aqui tem um pequeno detalhe. Você tem que indicar a posição da ligação dupla. Então, o nome desse hidrocarboneto vai ser o pente 2N. Lembra? Pente 5 carbonos em uma ligação dupla O, terminação de hidrocarboneto. Esse 2 aqui, ele indica a posição da dupla ligação. A dupla ligação está entre o 2 e o 3, pega o menor, 2. Então, pente 2N. Lembrando, o 2 indica a posição da dupla. Bom, a nomenclatura dessa cadeia aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanto faz você começar pela extremidade direita ou esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, o prefixo é ex. Uma ligação tripla in, terminação de hidrocarboneto O. Então, esse composto aqui, ele se chama hexino, sendo que você tem que indicar a posição da tripla. A tripla ligação está entre o 3 e o 4, menor número, hex3ino. Lembrando, o 3 é a posição da tripla. Bom, esse outro composto aqui, você tem duas duplas. Tanto faz começar pela extremidade direita ou
aliás, a extremidade esquerda ou direita. Vou começar enumerando pela extremidade esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nome desse composto aqui vai ser hept-2,5-dieno. Hept, 7 carbonos, dien, 2 ligações duplas, O, terminação de hidrocarboneto. As duplas ligações, uma está no carbono 2 e a outra dupla no carbono 5. Por isso que é 2,5-dieno. Uma no 2, outra no 5. Esse composto aqui ele já é um composto fechado. Bom, você aqui tem 3 carbonos. 1, 2, 3. O nome desse composto vai ser ciclopropano. E esqueça um pouquinho o nome ciclo. Veja, você tem apenas 3 carbonos, prop. Somente ligações simples, an, terminação de hidrocarboneto O, propano. Sendo que esse composto aqui é um composto fechado, então você vai adicionar a palavra ciclo antes. Então vai ser o ciclopropano. Esse outro aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então aqui vai ser o ciclopentano. Lembra? Pente, 5 carbonos, an somente simples, O, terminação de hidrocarboneto. Ciclo, porque é um composto fechado. Então ciclopentano é um composto fechado com 5 carbonos. Utilizando o mesmo raciocínio para esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem 6 carbonos, o prefixo é hex. Então o nome desse composto vai ser o ciclohexano. Hex, 6 carbonos, an, somente ligações simples, O, terminação de hidrocarboneto. O ciclo é porque ele é um composto fechado. Bom, a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, elas não seguem uma regra como vimos para os hidrocarbonetos normais. Esse que vimos, acabamos de ver no slide passado. No caso dos hidrocarbonetos aromáticos, lembra que o hidrocarboneto aromático ele apresenta um núcleo benzênico, tá? Lembrando o seguinte, um núcleo benzênico você tem 6 carbonos com ligações simples e duplas com alternância. Feito, vimos no último vídeo. Então, por exemplo, esse primeiro hidrocarboneto aqui, ele é o hidrocarboneto aromático que mais aparece, sem dúvidas. Esse primeiro aqui, ele é chamado de benzeno, tá? Ele é o composto aromático mais famoso, tá? Que você pode ter. Esse segundo aqui, ele é o naftaleno. Lembra que você tem 2 anéis aromáticos condensados. Esse terceiro, ele é o antraceno. Você tem 3 anéis aromáticos condensados. E esse último aqui é o fenantreno. Então, esses 4 aqui, eles são os principais compostos aromáticos. O benzeno, o naftaleno, o antraceno e o fenantreno. Bom, mas existem apenas esses compostos aromáticos. Para ser um composto aromático, obrigatoriamente, você tem que ter um núcleo benzênico? Não. A primeira coisa que vamos estudar para entender um pouco sobre o anel aromático é o fenômeno de ressonância. E depois a gente vai ver uma regra chamada regra da aromaticidade para você ver, para você determinar se o hidrocarboneto ele é aromático ou não. Então, primeira coisa, o que é o fenômeno de ressonância? Bom, no vídeo passado, vimos essas duas estruturas aqui que chamamos as estruturas de Kekulé. Ou seja, você tem a representação do benzeno nessas duas formas aqui, do anel aromático nessas duas formas aqui. Então, por exemplo, você tem um anel com 6 carbonos, onde você tem ligações simples e duplas com alternância. Por exemplo, aqui você tem uma simples dupla, simples dupla, simples dupla. Você pode ter essa representação ou essa representação aqui. Se você for olhar essa estrutura do anel aromático na forma de orbitais, note que você está tendo aqui os orbitais do tipo P. Tá? Lembrando que os orbitais do tipo P eles são perpendiculares a esse anel aqui. E esses orbitais do tipo P eles estão se ligando entre si. Lembrando, eles estão se recobrindo entre si. Lembrando que o recobrimento, tá certo, de orbitais do tipo P, você tem a formação de ligações do tipo π. Então, quando você tem um recobrimento desses orbitais, no caso do núcleo benzênico, você tem a formação de uma rede π. E essa rede π é formada exatamente pelo recobrimento desses orbitais do tipo 2p. Bom, devido a esse recobrimento, ocorre um fenômeno que chamamos de ressonância. Então, o que é a ressonância? A ressonância
ela nada mais é do que a deslocalização dos elétrons π ao longo desse ciclo aqui. Como, por exemplo, aqui você tem uma ligação π, lembrando que uma ligação π ela é formada por 2 elétrons. Então, esses elétrons π ele pode se deslocar para cá, esses 2 elétrons π ele pode se deslocar para cá, e esses 2 elétrons π eles podem se deslocar para cá, dando origem a essa estrutura aqui. Então, essas duas estruturas elas são formadas devido exatamente à deslocalização dos elétrons π ao longo desse anel. Então, a estrutura do benzeno podemos simplesmente representar dessa forma aqui. Você representa um hexágono, tá? Com um círculo no meio, onde esse círculo no meio ele representa o fenômeno da ressonância. Tá? Lembrando que a ressonância ela está indicando a deslocalização dos elétrons π ao longo do ciclo. Bom, a segunda coisa que precisamos observar também é um fenômeno chamado de aromaticidade. É para você determinar se um composto ele é aromático ou não. E para você determinar a aromaticidade de um composto, você segue uma regra chamada regra de Hickel. Bom, o que é que diz a regra de Hickel? Bom, a regra de Hickel diz o seguinte, 4n mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π na cadeia. Bom, quando você fizer 4n mais 2 igual ao número de elétrons π, se esse n ele der um número inteiro, significa que esse composto é um composto aromático. Como, por exemplo, já vimos, só quero que vocês se concentrem nesses 3 primeiros aqui, já vimos esses 3 compostos. Esse é o benzeno, esse é o naftaleno, esse é o antraceno. Classificamos os 3 como aromáticos, né? Porque tem a presença do núcleo benzênico. Por exemplo, o benzeno ele tem 3 ligações π. Cada ligação é formada por 2 elétrons. Então, aqui você tem 2, 4, 6 elétrons π. Aqui você tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons π. E aqui você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons π. Aplicando a regra de Hickel, 4n mais 2 igual a 6 elétrons π. Bom, fazendo essa expressão aqui, n dá igual a 1. Como n deu um número inteiro, significa que esse composto aqui ele é aromático. Esse outro aqui, 4n mais 2 igual a 10 elétrons π. Fazendo essa expressão, n igual a 2. Como n é igual a 2, esse composto aqui também ele é aromático. Aqui você tem 14 elétrons π. Então, 4n mais 2 igual a 14, n igual a 3. Novamente, o número inteiro, esse composto ele é aromático. Agora, atenção nesse composto aqui. Esse composto, se você notar, ele parece que é aromático. Veja, se você for tomar apenas a definição aqui usamos para o núcleo benzênico, a alternância de ligações, você tem aqui uma alternância perfeita, né? Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, esse composto ele parece ser aromático. Mas vamos aplicar a regra de Hickel. Bom, aqui você tem 1, 2, 3, 4 ligações. Como você tem 4 ligações, você tem 8 elétrons π. Então, aplicando a regra de Hickel, 4n mais 2 igual a 8. Então, n é igual a 1,5. Como esse número aqui ele não é um número inteiro, esse composto ele não é aromático. Então, para determinar se um composto é aromático ou não, você tem que aplicar essa regra de Hickel. Bom, existem 4 compostos que eles parecem não ser aromáticos, mas eles são aromáticos, tá? Que são os compostos piridina, pirrol, furano e o tilfeno. Se você notar, foi representado aqui esse par de elétrons aqui em vermelho, esse aqui de verde. Aqui você tem um par de elétrons representado de verde, vermelho, verde, vermelho. Os pares de elétrons verdes significa que eles fazem parte do sistema aromático π. Os elétrons que estão representados de vermelho significa que eles não fazem parte do sistema π aromático. Então, vamos fazer o seguinte. Quantos elétrons π tem na piridina? Você tem 3 ligações π na piridina, então você tem 6 elétrons π. Aqui você tem 2, 4, 6 elétrons π. Aqui você tem também 2, 4, 6 elétrons π. Esse par de elétrons aqui, eles não estão fazendo parte do sistema aromático. Já já a gente vai ver por quê.
E aqui você tem 2, 4, 6 elétrons π. A mesma coisa, esse aqui também não faz parte do sistema π aromático. Então, cada composto desse aqui tem 6 elétrons π. Aplicando a regra de Hickel para todos eles, 4n mais 2 igual a 6 para todos eles, então n igual a 1. Como n deu um número inteiro para todos eles, esses 4 compostos aqui eles são aromáticos. A piridina, o pirrol, o furano e o tilfeno. Bom, se você quiser um pouco mais de detalhes, você pode observar o seguinte. Na piridina, esses orbitais do tipo P, tá? Que tem uma parte vermelha e outra parte branca, eles estão fazendo parte do sistema π aromático. Eles interagem, quando eles se recobrem, eles formam a ligação π. Note que esse par de elétrons aqui está fora do sistema π aromático, tá? Então ele não participa, ele não faz parte desse sistema π, tá? Bom, se você notar aqui, a mesma coisa é o caso do furano. O par de elétrons, você tem 2 pares de elétrons no oxigênio, onde esse aqui de verde ele participa do sistema π aromático, enquanto esse par aqui de vermelho ele não participa. Aqui você tem um pirrol, lembrando que todos os orbitais aqui eles estão se recobrindo para formar uma ligação do tipo π. Esse par de elétrons ele faz parte do sistema aromático. E a mesma coisa é o tilfeno. Tem um par de elétrons do enxofre que faz parte do sistema π aromático e o outro não. Bom, então esse aqui foi o que acabamos de falar, né? Os elétrons que estão representados em verde, eles fazem parte do sistema π aromático, enquanto os elétrons representados de vermelho, eles não fazem parte do sistema π aromático. Então, pessoal, eu espero que a aula de hoje tenha ficado clara, tá? E qualquer dúvida, vamos tirar na aula lá do Google Meet. Então, valeu, abraço a todos.